Amores, vamos começar aí mais uma aulinha de matemática. Vocês lembram que nas outras aulas de matemática a gente aprendeu as formas geométricas, que eram círculo, quadrado, triângulo, retângulo? Hoje nós vamos aprender um conteúdo bem parecido, só que ao invés de ser as formas geométricas, vão ser os sólidos geométricos, certo? Diferente das formas geométricas, os sólidos geométricos são aquelas figuras que a gente tem objetos na nossa casa que a gente pode ver, pode pegar, pode tocar, que são do mesmo formato, certo? Então, geralmente as formas geométricas são aquelas que a gente desenha, porém a gente não pode pegar, não pode tocar. Já os sólidos geométricos a gente pode encontrar nos objetos da nossa casa, certo? Eu vou estar deixando aí abaixo um videozinho que vai mostrar a vocês todos os tipos de sólidos geométricos que tem, mas eu trouxe aqui alguns para mostrar a vocês, alguns objetos que eu tenho aqui na minha casa, que são alguns sólidos geométricos. Já outros eu não encontrei aqui, mas vocês vão ver no vídeo, certo? Então eu trouxe esse aqui para mostrar a vocês, que é a esfera, certo? Qual o nome desse sólido geométrico? Esfera, certo? Então esfera é tudo que tem o formato de uma bola, certo? Qual o nome desse sólido geométrico? Esfera, certo? Aí trouxe esse outro aqui, ó, para mostrar a vocês, que é o formato de um cubo. No caso é uma caixinha, certo? Pode abrir aqui, mas essa caixinha ela tem o formato de um cubo, certo? O nome desse sólido geométrico, quando ele tem os lados todos iguais, como se fosse um dado, é chamado de cubo, certo? Qual o nome desse sólido geométrico? Cubo. Então eu já mostrei aqui a vocês a esfera, o cubo. Aí tem esse outro aqui, que é um copinho, mas ele tem um formato de um sólido geométrico chamado de cilindro, certo? O cilindro, ele é comprido e quando a gente vira ele assim, ele tem um formato redondo de um lado e do outro. Então, tudo que tem esse formato, uma lata de óleo, certo? Um copinho, aqueles estojos de guarda-lápis redondo, tudo que tem esse formato aqui é chamado de cilindro, certo? Qual o nome desse sólido geométrico? Cilindro. E trouxe por último aqui, dos objetos que eu tenho aqui na minha casa, trouxe essa caixa aqui, que ela lembra um paralelepípedo, certo? Que o paralelepípedo ele vai ter um lado quadrado e o outro comprido, certo? Então eu trouxe aqui para mostrar a vocês 4 tipos de objetos que eu achei na minha casa com formato de sólidos geométricos. Então só repetindo aqui, ó, esfera, certo? Então, tudo que tem esse formato pode ser chamado de esfera, como, por exemplo, uma bola, uma bolinha de gude, certo? Não importa o tamanho da bola. Tudo que tem esse formato pode ser chamado de esfera. Inclusive, o nosso planeta, o planeta Terra, também tem o formato de uma esfera, certo? Então, esfera, cubo, certo? Que pode ser um dado, pode ser chamado de cubo, uma pedrinha de gelo, certo? Então, esfera, cubo, cilindro e paralelepípedo. Mas tem outros tipos de forma geométrica, tem o prisma, certo? Tem a pirâmide, e vocês vão ver aí no vídeo esses outros tipos de sólidos geométricos, certo? O vídeo vai mostrar a vocês direitinho. Então, após assistir o vídeo, você vai realizar a sua atividade, que vai ser no seu caderninho. Você vai primeiro colocar o nome da escola, data, série, o nome da professora, o nome aluno, tudo como você faz nas folhinhas. Você pode voltar uma folhinha atrás e olhar para fazer. Vai colocar o nome matemática, e aí sua atividade vai ser encontrar aí na sua casa o máximo de objetos com formato dos sólidos geométricos. O máximo que você conseguir encontrar, você coloca tudo aí na sua mesa, no sofá, numa cama, onde você quiser colocar. Você vai tirar a foto desses objetos que você encontrou e vai mandar para mim. E no seu caderninho, você vai colocar o nome desses objetos que você encontrou e com que eles parecem. Por exemplo, você tem uma bola. Então, você vai aí tirar a foto da bola junto com os outros objetos. No seu caderninho, você bota que achou uma bola e do lado você bota qual é o formato da bola. Então, o formato da bola é esfera, certo? Se você tiver um dado, você tira a foto do dado junto com os outros objetos. Os objetos você não vai tirar foto de um por um, você vai tirar de todos. Aí no caderno você coloca separado, então você tira a foto do dado ali, você coloca no seu caderno que encontrou na sua casa um dado, e que o dado tem o formato aí você coloca do lado de um cubo, tá certo? Então o máximo de objetos que você conseguir encontrar, você vai fazer essas duas partes, tirar a foto e mandar para mim dos objetos todos juntos, e depois colocar no seu caderno os objetos
separados, o que é que você encontrou, e ao lado com que sólido geométrico ele parece, tá certo? Essa é a atividade de matemática. Agora nós vamos para a nossa aula de história. Nossa aula de história vai começar aqui no almanaque, certo? No livrinho de vocês, na página 123. Nesse almanaque tem aqui uma lenda, que é uma historinha criada pelos índios, certo? Que é uma historinha que fala assim, eu não sei se você já ouviu falar numa frutinha que nós chamamos de imbu, certo? Mas que o verdadeiro nome dessa frutinha é umbu. Então, na tribo indígena tem uma lenda que quando eles encontram na floresta o imbu perfuradinho, certo? Eles não podem comer aquele imbu porque eles dizem na lenda, na história deles, que aquele imbu tá com os espíritos maus da noite. Então, aquele imbu tem que passar primeiro por um pajé, certo? Para depois eles poderem comer esse imbu. O pajé, ele é a pessoa como se fosse o feiticeiro, o mágico, o médico daquela tribo, certo? Ele é como se fosse um médico. Então, primeiro ele tem que fazer todo um processo lá, um procedimento com o imbu, para que eles possam no outro dia poder comer. Então, essa é uma lenda. As lendas indígenas e muitas outras coisas da cultura indígena fazem parte da nossa cultura hoje, inclusive muito da alimentação, certo? Então, muito da alimentação e das palavras que nós usamos no nosso dia a dia vem das tribos indígenas, que como a gente viu em outras aulas, os índios foram os primeiros povos a habitar o nosso país, o Brasil. Quando os portugueses chegaram, que misturou a cultura portuguesa com a cultura indígena e também depois com a cultura africana, então se formou a cultura brasileira. Então, na nossa cultura tem muitas palavras indígenas, muita alimentação indígena, e eu vou estar deixando abaixo outro videozinho onde você vai ver aí muito dessa influência de todas as palavras, comidas e várias coisas que os índios deixaram na nossa cultura e que a gente usa até hoje. Então, a sua atividade, depois que assistir o vídeo, a sua atividade vai ser da mesma forma da de matemática. No caderninho você vai botar o nome da escola, data, série, nome do professor, aluno, vai colocar o nome história e aí você vai copiar todas as comidas que apareceram no vídeo, certo? Todas as comidas que nós nos alimentamos até hoje e que vem da cultura indígena, certo? Aí você vai copiar todas as comidas, depois você vai deixar um espacinho e vai copiar também as palavras que aparecem no vídeo e que foram os índios que deixaram esse costume da gente falar essas palavras. Então no vídeo vai aparecer comidas e vai aparecer palavras. Então você copia as comidas, todas as comidas que apareceram no vídeo e depois copia todas as palavras que foram influência da cultura dos índios na nossa cultura brasileira, tá certo? Então após realizar essas duas atividades no seu caderninho, você vai, como sempre, tirar a foto e mandar para mim. Um beijo e até a próxima aula.